Lobo-guará. O lobo-guará é um dos símbolos do Cerrado, considerado o maior canídeo sul-americano. Esse animal é solitário, inofensivo e bastante tímido, evitando o contato com humanos. É encontrado em áreas abertas, como campos, onde costuma ser visto no fim do dia e durante a noite. O lobo-guará apresenta alguns nomes populares, como lobo de crina, lobo vermelho, jaguaperi, aguará e aguaraçu. O termo guará tem origem na língua indígena tupi e significa vermelho, sendo uma referência à coloração dos pelos desse animal, os quais, em sua maioria, são laranja avermelhados. Classificação taxonômica do lobo-guará. Reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Carnívora, família Canidae, gênero Chrysocion. Espécie Chrysocion brachyurus. Os parentes mais próximos dos lobos-guarás na escala evolutiva são os cachorros vinagre, embora sejam morfologicamente muito distintos entre si. Características gerais. O lobo-guará é um mamífero de pelagem laranja avermelhada em grande parte do seu corpo, ou algumas regiões dotadas de pelos pretos e brancos. Os pelos pretos são observados no dorso e nos membros. Os pelos brancos são observados na parte interna do pescoço, na região interna das orelhas e na cauda. Possui também uma crina negra no dorso, mesma cor do focinho das patas dianteiras e mais da metade distal das patas traseiras. A cabeça do lobo-guará assemelha-se à de uma raposa. Seu focinho é comprido e preto e suas orelhas são grandes. As pernas longas dessa espécie são também uma característica marcante e ajudam o animal a observar sobre a vegetação campestre. O lobo-guará é considerado o maior canídeo da América do Sul, apresentando entre 95 e 115 centímetros de comprimento, uma cauda de 38 a 50 centímetros e a altura de 70 a 90 centímetros de cernelha. Seu peso fica entre 20 e 30 quilos quando adulto. Ao nascer, seus filhotes apresentam entre 340 e 430 gramas. O seu hábito alimentar onívoro, com a dieta baseada em frutos silvestres, insetos, pequenos roedores e aves, faz com que seja considerado um importante dispersor de sementes, pois devido à sua alimentação rica em frutos silvestres, elimina as sementes nas fezes por onde passa. O lobo-guará possui hábito solitário, formando casais na época reprodutiva e durante o cuidado parental com os filhotes. São animais considerados praticamente inofensivos, o que evitam contato com os seres humanos. Realizam suas atividades principalmente ao entardecer e à noite, descansando durante o dia. Os lobo-guará demarcam seu território usando fezes e urina. O tamanho da área ocupada por casais é bem variável ao longo de sua distribuição, variando de 6 a 115 km², dependendo da qualidade de habitats disponíveis e disponibilidade alimentar. Distribuição. O lobo-guará ocorre praticamente em todo o bioma cerrado e áreas do sul do Brasil. Esporadicamente pode aparecer também em algumas áreas do Pantanal. Além das áreas brasileiras, onde é mais extensivamente encontrado, ainda habita áreas em 5 outros países: Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru e Uruguai, devido ao desmatamento do cerrado e outros ambientes nos outros países. Acredita-se que a distribuição atual sofreu grandes reduções, em especial na porção sul de seu limite. Por outro lado, o lobo aumentou a sua área de ocupação, aparecendo hoje em dia em áreas desmatadas da Amazônia, Mato Grosso, Rondônia, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Devido à grande diversidade de ambientes que ocupa e de alimentos que compõem sua dieta, acaba sendo encontrado em áreas de intenso uso humano, como terras cultivadas para agricultura e pastagens. Entretanto, essas áreas são utilizadas em menor proporção do que ambientes naturais. Hoje, as áreas principais de ocorrência onde a espécie alcança as maiores densidades conhecidas, ou seja, o maior número de animais por área, é na região da Serra da Canastra, sudoeste mineiro e no Parque Nacional das Emas, sudoeste goiano.
Status de conservação. Estratégia do Instituto Chico Mendes para a conservação do lobo-guará, o PAN Lobo-Guará, foi elaborado a partir do Workshop Internacional para a Conservação do Lobo-Guará, Análise de Viabilidade Populacional e de Habitat, realizado em outubro de 2005. A reunião agrupou profissionais especialistas na espécie e assuntos ligados à sua conservação, a fim de disponibilizar, sistematizar e discutir todas as informações e uso destas para a definição de prioridades na pesquisa, manejo e conservação da espécie. A estrutura do workshop foi moldada de forma a resultar em um sistema de avaliação sistemática, eficiente para a criação e implementação da ferramenta de planos de ação. A ação do PAN Lobo-Guará foram planejadas para serem concluídas no prazo de 5 anos. Em 2009 foi realizada uma reunião de monitoria onde o documento foi revisado e atualizado. O objetivo do PAN Lobo-Guará é reverter o declínio populacional da espécie em sua área de distribuição, reduzindo a categoria de ameaça. Quando o plano foi revisado, tornando-se mais objetivo, concluiu-se que a espécie possui 3 ameaças principais: descaracterização ambiental, perda de habitat, redução de qualidade de áreas adequadas à permanência, perda de indivíduos devido a conflitos com humanos e atropelamentos. Com base nisso, o Plano de Ação Nacional para a Conservação do Lobo-Guará tem o objetivo de reduzir em 5 anos a perda de indivíduos das populações de lobo-guará, decorrente da perda e alteração de habitats adequados e conflitos com atividades antrópicas. Para atender ao objetivo geral, foram elaborados os seguintes objetivos específicos: promover a integração entre instituições de pesquisa, agências de fomento e de financiamento, poder público, organizações da sociedade civil e instituições mantenedoras, caracterizar, avaliar e gerir o impacto de alterações ambientais sobre as populações do lobo-guará, aumentar a efetividade da educação para a conservação do lobo-guará, reduzir conflitos entre as comunidades e o lobo-guará. Causas da ameaça. Apesar de ser um animal extremamente bonito, peculiar e símbolo do cerrado, o lobo-guará é constantemente ameaçado por atitudes humanas. O desmatamento reduz sua área de vida, forçando-os a migrar para outros locais. Lobos podem predar animais domésticos, como galinhas e patos, mas isso não é um evento muito comum. No entanto, por desconhecimento e devido ao seu porte, ele é tratado como predador por algumas populações, o que leva ao seu abate quando este se encontra. Outro fator é o crescimento desordenado de áreas antropizadas e consequente perda e alteração de seu habitat natural. Tem resultado em processos negativos à conservação da espécie. Assim, a drástica redução de ambientes ideais para a manutenção de populações tem sido apontada como o fator principal da redução de populações. Esta ameaça é ainda potencializada quando se observa que grande parte da área de ocorrência da espécie já está convertida em campos agricultáveis e destinada para a pecuária. O crescimento dos centros urbanos favorece também a aproximação da espécie com os humanos, proporcionando aumento na caça para retaliação devido aos conflitos relacionados à predação de animais domésticos, principalmente aves. Além da caça ao próprio animal, ocorre comumente caça às suas presas, reduzindo assim a base de presas utilizadas pela espécie, o que favorece negativamente na capacidade de suporte do habitat. Além disso, o que promove a retirada de indivíduos do ambiente é a expansão da malha rodoviária, resultando em um número de animais vítimas de atropelamentos em várias regiões de sua área de distribuição. Conclusão. Com base na pesquisa do lobo-guará, animal que se encontra ameaçado de extinção, podemos afirmar que toda essa situação está se agravando devido à negligência e responsabilidade humana, ganância por espaços de plantio, estradas sendo construídas e predação do próprio animal pelo homem. Quando o mesmo ataca,
para sua própria sobrevivência, acarretando a perca do território natural do lobo-guará. Toda essa situação poderia ter um contexto diferente, se houvesse conscientização populacional, se o respeito de modo geral estivesse presente na sociedade, buscando proteção, equilíbrio e conservação de todas as espécies de seres vivos.